Mas também não é rico, né? Mas não, nós somos um país pobre, né? Se a gente comparar aí as nações pobres do mundo e a gente observar a fortaleza econômica do Brasil, o Brasil não é pobre, né? Então nós temos recursos, não em abundância, mas que precisam ser melhor geridos, né? Essa é uma grande realidade. Por exemplo, eu estou aqui com um dado, no Brasil se gasta por aluno, por ano, não é? O gasto por aluno no Brasil é de $2.800 na escola primária. Nos Estados Unidos, claro, não vou comparar, $11.000, mas já é uma discrepância. Em Portugal, $6.000. No ensino superior brasileiro se gasta $11.000 por aluno, mas no ensino médio, que é a base, apenas $2.800. Isso não é um equívoco, não? Na sua... Esse de fato como é que a gente vê isso aqui? Como é que... Também não é só pegar o Brasil e colocar no patamar dos Estados Unidos. Isso não é garantia também de resultado, não, se não houver a cobrança, a fiscalização. Os Estados Unidos são um grande exemplo nesse campo. Eles dobraram, nos últimos 25 anos, eles dobraram o gasto por aluno em educação. E os resultados do PISA dele, esse teste internacional, melhoraram muito pouco, tiveram uma melhoria de 4%. Então, quando foram olhar, o que aconteceu? Botou muito mais dinheiro e os resultados não vieram. E aí viram que boa parte do recurso foi mal canalizado, foi mal colocado. Foi muito para a área meio, para a área administrativa e não para a área finalística. Então eles estão reformulando todo o sistema educacional deles, o Obama deu um grande impulso nisso, exatamente porque perceberam isso. Quer dizer, não basta colocar dinheiro. Então no Brasil tem todo um debate sobre isso. Olha, primeiro o Brasil é um país rico, um país pobre. É um país de renda média. A nossa renda per capita é mais ou menos um quarto da renda per capita americana. Então esse já é um grande limitador. Claro que se a gente comparar com os países africanos, aí realmente o Brasil é um país rico. Mas se a gente comparar com os Estados Unidos, com a França, com os países do Reino Unido, a nossa renda per capita ainda precisa melhorar muito para a gente atingir os padrões dos países avançados. Mas em todo caso, a gente observar que o nosso gasto por aluno no ensino primário, vamos chamar no ensino fundamental e médio, né, na educação básica, é muito abaixo, realmente, é mais ou menos um quinto do que é o gasto por aluno nos países avançados. Mas se a gente pegar o gasto por aluno na educação superior, isso são dados da OCDE, são dados que eu estou inventando da OCDE, o gasto por aluno brasileiro é mais ou menos a metade do que é nos Estados Unidos, maior do que o gasto por aluno, gasto público, em Portugal, mais ou menos o que se gasta na Espanha. Então, não é nada excepcional. O nosso gasto por aluno, gasto público por aluno no ensino superior não é nada excepcional. Mas, como o nosso gasto com a educação no ensino fundamental e médio é muito baixo, então quando a gente pega a relação, o gasto por aluno no ensino superior versus no ensino na educação básica, aí realmente a relação brasileira é maior do mundo, dá 4 para 1. 4, às vezes 4,5 para 1. Enquanto nos outros países é 1 para 1, 1,5 para 1, o que se gasta é mais ou menos a mesma coisa. Então, se fosse fazer uma avaliação, olha, não dá para aumentar o gasto com a educação. Digamos que... Então, nós temos que distribuir melhor isso. Então, esse é o ponto. Um argumento é o seguinte, olha, tem que colocar mais dinheiro para a educação. Essa, por exemplo, no PNE, no Plano Nacional de Educação, tem isso. Aumentar, hoje a gente gasta 6% do PIB, a meta é ficar 10% do PIB. Mas todos nós sabemos as dificuldades disso acontecer. Hoje, para a gente criar a CPMF, a dificuldade que é. Então, novas fontes tributárias, aumentar a tributação... Não nasce em árvore, né? Então, aumentar a tributação é extremamente difícil. Se apareceu o pré-sal, como se na época do PNE, tudo bem, aí quer dizer, fontes não tributárias. Mas se o pré-sal parece que está indo mal, todos os problemas da Petrobras, problemas do mercado internacional de petróleo que acompanhamos. Então, digamos que seja difícil, seja quase impossível, novas fontes de receita para a educação. Isso está dado, a gente não consegue mais recursos para isso. 6% do PIB é o que a gente vai ficar, não vai conseguir. Então, o que é que a gente deve fazer? Aí, certamente, a distribuição deve ser alterada. Tirar dinheiro da educação superior, dinheiro público, e colocar mais dinheiro público na educação, no ensino fundamental e no ensino médio. Se a gente olhar, por exemplo, o Chile, boa parte, o Chile, os Estados Unidos, o Reino Unido, não só o Chile, boa parte Eles têm melhores resultados, né? Melhores resultados. O México, boa parte do financiamento do ensino superior é privado. 60% nos Estados Unidos do financiamento do ensino superior é privado. No Chile, 80% do financiamento do ensino superior é privado. No Brasil, boa parte do financiamento do ensino superior é público. Então, quer dizer... E no Brasil virou um dogma, né?
nós temos um dogma brasileiro que é a educação pública e gratuita. Se for mexer nisso, é um vespeiro. É uma discussão política muito e dura. Isso leva a desgaste de qualquer presidente que vai se meter nisso. Dúvida. Quer privatizar a universidade pública, aí vai se queimar o presidente de praça pública. Nós temos alguns gargalos que às vezes saem da racionalidade do debate. Né? Quer dizer, se a gente for fazer um debate, a gente está aqui fazendo um debate, mas se isso for para uma campanha, vira... o discurso público é extremamente difícil. Complicado. Porque se você pegar também, por exemplo, a experiência dos países escandinavos, você começou falando dos países escandinavos. A Finlândia, por basicamente, a educação superior ao financiamento é público. Os países escandinavos é público. Esses exemplos que eu dei, Reino Unido, Estados Unidos, que é educação privada, o financiamento privado é majoritário. Não significa que a universidade seja privada. A universidade pode ser pública, mas os alunos pagam, os que podem pagar, pagam. Mas é um debate, eu reconheço, extremamente difícil do ponto de vista político. Essa foi a recomendação, foi uma espécie de recomendação que saiu do encontro, essa questão de rever essa distribuição? Acho que não chegou a tanto como uma recomendação, mas é algo a se notar, é algo evidente, que é a distribuição brasileira, quando você pega o gasto público por aluno no ensino superior versus gasto público por aluno no ensino básico, a desproporção no Brasil é muito grande, é 5 vezes, enquanto os outros países é 1 para 1, 1,5 para 1. Há um descompasso evidente. Se a gente conseguir aumentar o gasto público em educação, por exemplo, o recurso do pré-sal, e colocar isso todo no ensino médio, no ensino básico, tudo bem. Mas, em sendo impossível isso, sendo muito difícil, o professor Cristóvão, senador, né, foi candidato a presidente em 2006, claro. Ele que usou a bandeira da educação, ele lançou um projeto que eu acho que era no caminho de vencer esse descompasso, ele era chamado Escola Nacional Federal. Porque ele disse que na situação atual do Brasil, só uma Escola Nacional Federal, aí ele fazia aquela comparação. Uma agência da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, lá na Avenida Paulista, ela é a mesma agência em Gruaíras, no interior do Ceará. O gerente tem o mesmo padrão salarial, há uma carreira de Estado, quer dizer, e aí ele levava essa ideia para o professor. Você criaria uma carreira nacional com a força da União Federal e só assim você poderia suerguer a educação pública brasileira a tal ponto de com o passar dos anos, a classe média poderia fazer a opção pela escola pública. Não é? Quer dizer, e inverter, não é, esse vértice brasileiro que virou uma coisa, não se resolve o problema da escola pública, a classe média também não está mais preocupada com isso, porque o filho da classe média está na escola privada, e nós estamos empurrando esse negócio, mas as grandes nações têm um ensino público de qualidade e na base do sistema. Sem dúvida. Para toda a sociedade. Público, seja rico, seja classe média, seja pobre, seja classe trabalhadora, etc, etc. O Brasil não pode se dar o luxo disso. É verdade. Isso é interessante também. Você olha os dados da OCDE, o mundo inteiro, o mundo desenvolvido inteiro, a educação, mesmo os países mais liberais, o Chile, por exemplo, os Estados Unidos, a educação do ensino básico é basicamente financiado pelo setor público. Não há educação privada, é uma coisa residual. As pessoas muito ricas ou com alguma ideologia muito específica é que vão para o ensino privado. Mas a educação é pública e totalmente financiada publicamente, não há pagamentos. Né? Isso. Esse é um caminho... Essa é a ideia do professor Cristóvão, do senador Cristóvão, é uma ideia, acho que boa parte desse espírito do Plano Nacional de Educação vem por aí. E ele disse o seguinte, onde é que está o dinheiro? Eu me lembro desse debate, ele disse, com menos do Bolsa Família dá para fazer. Ele mostrou para mais ver. Não se faz o Bolsa Família, que é importante, mas que entre o Bolsa Família, eu não estou querendo que acabe o Bolsa Família, depois vamos entender aqui que eu estou defendendo o fim do não. Mas entre o Bolsa Família e um programa que vai dar segurança e que vai projetar uma mudança radical na perspectiva, inclusive, das desigualdades brasileiras, estou fazendo o quê? O Bolsa Família é o quê? É importante, mas o Bolsa Família não ensina a pescar, não mostra a porta de saída, vai ficar eternamente com o Bolsa Família. Sem dúvida. Não é? Quer dizer, ele mostrou isso claramente.